Fala galera, meu nome é Eduardo Tavares Damas, sou professor de Geografia e esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Você já ouviu falar de Malthus ou da teoria malthusiana? Não? Então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do nosso canal e o tema dessa aula é população. Nós vamos falar sobre teorias demográficas e mais especificamente sobre a teoria demográfica mais famosa de todas, a teoria malthusiana. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, ok? A teoria malthusiana ela foi criada no final do século XVIII, mais precisamente, ela foi publicada em 1798 pelo economista e pastor anglicano Thomas Robert Malthus. Malthus, ele criou essa teoria a partir da sua preocupação com os problemas da Inglaterra durante a Revolução Industrial. Então, Malthus ele nasce no decorrer do início da Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, e a partir dos acontecimentos que estavam ocorrendo ali na Inglaterra, como êxodo rural, como desemprego, como um grande aumento populacional, Malthus então vai criar a sua teoria. E aí ele vai publicar, nesse ano de 1798, a sua obra que tinha como título o Ensaio sobre o Princípio da População. Nessa obra, Malthus culpava o crescimento populacional, principalmente dos pobres, pela situação social da época na Inglaterra. A teoria malthusiana se fundamenta na seguinte relação entre crescimento populacional e meios de subsistência, ou produção de alimentos. O primeiro princípio da teoria malthusiana é que a população cresceria em progressão geométrica, se multiplicando a cada 25 anos, se não fosse controlada por fatores como guerras e epidemias. Então, para o Malthus, até aquele momento, a população da Inglaterra e do mundo não tinha crescido tanto porque as guerras e as doenças elas controlavam o crescimento populacional. Então, se não ocorresse esses fatores, a população ela se duplicaria a cada 25 anos, ela se multiplicaria. Enquanto meios de subsistência, eles cresceriam em progressão aritmética, ou seja, somando, eles não cresceriam na mesma velocidade e na mesma rapidez que a população. Então, baseado nesse crescimento mais rápido da população em relação à produção de alimentos, isso causaria o quê? Fome e miséria. Essa seria a consequência desse crescimento mais rápido da população. Então, qual é a solução para o Malthus dessa situação? Ele, como pastor, naquela época, qual é a solução para ele, para essa situação que poderia ocorrer se não houvesse nenhum tipo de controle? Então, para o Malthus, para resolver esse problema, para impedir que a fome se alastrasse, a miséria, ele propõe que as pessoas casassem mais tarde, porque aí diminuiria a possibilidade de terem filhos, e o número de filhos de cada casal deveria estar de acordo com as suas condições econômicas. Então, os mais pobres deveriam ter menos filhos e as pessoas que têm mais condições ou tinham mais condições teriam mais filhos. Então, essa seria a solução para o Malthus do problema do crescimento populacional em relação à produção de alimentos. Agora nós vamos ver quais foram as críticas a essa teoria e por que essa teoria, na verdade, não se concretizou. Qual é, então, a principal crítica à teoria malthusiana? A principal crítica a essa teoria é que ela não se concretizou. E por que ela não se concretizou? Porque não aconteceu aquilo que Malthus tinha previsto. Em primeiro lugar, por causa do processo de urbanização. A urbanização fez com que as mulheres, as famílias tivessem menos filhos, porque criar filho na cidade era mais caro, tinha um custo maior do que criar filho no campo, porque no campo as famílias produziam grande parte daquilo que elas consumiam, enquanto na cidade elas tinham que comprar. E isso fez com que as famílias diminuíssem o número de filhos, as mulheres tivessem menos filhos. Esse foi um fator importante. Um outro fator importante foi a inserção da mulher no mercado de trabalho. Quando a mulher começou a trabalhar ou para ter uma carreira ou para complementar a renda da família, ela entendeu que precisava ter menos filhos. Foi uma coisa necessária para essas mulheres
terem menos filhos se quisessem continuar trabalhando ou quisessem ter uma carreira, ter sucesso na carreira que elas escolheram. Um outro fator também foi o acesso à informação, à educação e, por consequência, a métodos contraceptivos. Então você teve acesso aí a métodos como DIU, diafragma, licadura e laqueadura de trompas, pílulas anticoncepcionais, camisinha. Todos esses métodos contribuíram também para a diminuição do número de filhos por mulher, para a taxa de fecundidade. E o último fator, e muito importante, fundamental, foi a tecnologia no campo. A chegada da tecnologia no campo, na produção agropecuária, aumentou de forma gigantesca a produção de alimentos. Então, Malthus também não previu como que essa tecnologia chegaria ao campo e aumentaria a produção de comida no mundo. Então, hoje, existe comida, ou a produção de alimentos é suficiente para alimentar toda a humanidade. Aí você pode me perguntar, então, por que existe fome? Porque, na verdade, a questão não é falta de alimentos, e sim falta de renda, falta de dinheiro. Existem pessoas que não têm renda, não têm condições de comprar comida e, por isso, não podem se alimentar. Então, a questão principal da fome no mundo, da miséria, que existe sim, não está relacionada à falta de comida e sim às questões da distribuição de renda. Enquanto em alguns países, em alguns lugares do mundo, as pessoas têm excesso, desperdício de comida, estão comendo coisas e alimentos sem necessidade, que não precisam para se alimentar, em outros lugares as pessoas não têm comida porque não têm condições financeiras de comprar essa comida, ok? Então, essa é a teoria malthusiana. Eu espero que você tenha entendido essa teoria. Se você gostou dessa aula, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até a próxima aula. Saudações geográficas.